Então, nós vamos ver aqui como está o ideal de progresso e evolução da humanidade. Esse título eu usei há meses atrás e depois, quando eu fui pesquisar, na realidade eu usei um dos degraus da escada de ouro, que é uma escada em que você tem passos a seguir e que foi escrita por Blavatsky, ok? Tá? Começa com vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual, afeto fraternal para com todos, chega lá no último, e eu peguei o último, mira constante no ideal de progresso e perfeição humanos. Eu não coloquei a mira, mas, porque está muito ruim hoje em dia a mira, né? Mas vamos imaginar que a gente mire uma estrela, um planeta, ou como Neil Armstrong, ele mirou a Lua. E era uma questão para eles de chegar e pisar na Lua. Uma meta, um ideal. Ele viveu uma vida normal como a gente. Casado com filhos, formou, estudou, pagava as contas também. Então, essa mira constante é que é muito difícil. Não para a gente que já pratica há muito tempo, mas no início, quando a gente quer mirar, a gente comete o pecado. Pecado é quando a gente erra o alvo. Eu sei porque eu atiro, tenho curso de tiro. E quando a gente vai atirar, que a gente tem um alvo para acertar, às vezes a gente não acerta exatamente no centro. E isso se chama pecado. Você tenta de novo, e tenta de novo. E Blavatsky diz, quanto mais a gente tentar, mais próximo a gente está de acertar no centro exato. A gente está perto da vitória. Então, mira constante, tentativa constante, tentai. Eu tirei algumas palavras, por exemplo, progresso e perfeição. Perfeição tirei, coloquei evolução. Eu já tratei muito de evolução como bióloga, evolução do homem, evolução das espécies e tal. Mas, sabendo que de uma chispa de luz a gente tem uma mônada, uma unidade de consciência individual, eu, vocês, nós então temos a vida para fazer esse trabalho e vamos devolver essa vida. Na nossa espécie, o Homo sapiens, a gente pretende ter sabedoria. É o que está no projeto, no ideal, perfeição do ser humano. Mas a gente esquece, a gente não faz mira constante. Então, é preciso que a gente se lembre. E para se lembrar, o que a gente vai fazer? Hoje, nós vamos fazer algo mais informal, mais simples, mais tranquilo. Não vou entrar em evolução biológica, não. Eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu quero que a gente faça um trabalho, cada um faça o seu próprio trabalho, ok? Eu vou ler aqui o que ele sugere de mira constante no ideal de progresso que a Blavatsky escreveu, para vocês terem uma noção. Mirar, não simplesmente observar e agir de maneira útil. Um compromisso com o grande plano, agora claramente percebido, compreendido e aceito para sempre. O plano da sabedoria para o homem, o plano da evolução para a humanidade, para todo o planeta. Afinal, o que nos move? E coloquei essa figura por quê? O que nos move está ali, ó, no nosso cérebro, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Você pensa, se movimenta, se move e executa uma ação. É simples essa parte. O que nós queremos é uma inspiração superior, não apenas essa mecânica. Então, fizemos a meditação, a apresentação, vamos começar pelas definições. As definições do dicionário que eu peguei no Google, peguei a primeira, a segunda e a terceira, desse jeito, tá? Então, peguei ideal, relativo à ideia que só existe no pensamento. Olha que interessante. Quando a gente pega o dicionário, a gente fica impressionado. Só existe no pensamento. O ideal também, outra definição, que possui um grau superlativo às qualidades positivas de sua espécie ou que se ajusta a um modelo, a uma lei, perfeito. É um ideal, o ideal de perfeição. Outro
Outra definição é ter um projeto ou meta, algo realizável. Isso, mais ou menos, né? Porque a gente pode fazer isso e a vida também fica bem chata. Ideal, aí eu coloquei sinônimo de ideal, utopia. Antônimo, real. Olha que coisa incrível, né? Então, exemplo de um ideal utópico que eu gostei do Sócrates. O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o marido surdo. Seria a perfeição, porque se a mulher fosse cega, não via o que ela vê, e se o homem fosse surdo, não ouviria da gente o que ouve, não é? Então, olha, isso aqui diz que é um ideal utópico. Não é verdadeiro? O cara pensou pra caramba para falar um negócio desse, gente. Agora, exemplo de um ideal, uma meta, projeto. Homo sapiens, sabedoria. Tá? Então, isso é um ideal. Diz que hoje nós estamos faltando ideais na nossa civilização. Então, a pessoa fica chateada, fica entediada, e ela vai lá e dá tiro em 12 pessoas, se mata porque estava entediado. Poxa vida. Então, realmente, talvez seja melhor a gente fazer uma revisão urgente. Aqui tem um alerta, e isso é importante porque nós somos todos diferentes. Então, o paraíso de um homem pode muito bem ser o inferno de outro, ou, por outras palavras, que a utopia de uns pode ser a distropia de outros. Então, quer dizer, quem é que vem para a Sociedade Teosófica ver uma palestra no sábado, quase de noite, chovendo pra caramba, a temperatura caiu? Porque vocês têm alguma coisa que vocês viram aí. Outro não viu. E a gente não vai reclamar do outro. O outro viu outra coisa. E ele vai seguir aquele plano dele, não é verdade? Então, isso é bacana de se respeitar, hein? Isso é bacana de se respeitar. Cada um se move segundo o que percebeu na vida até aqui. Progresso, definição. Movimento para frente, avanço. Ou desenvolvimento especialmente social e tecnológico da civilização. Exemplo, para você ver que o progresso não é só positivo. O progresso de um aluno na escola, falando eu como professora, eu vejo o progresso do aluno aprendendo. Ou o progresso de uma doença, ela também progride e avança, né? Então, está na nossa bandeira, ordem e progresso. Está previsto ali, né? Evolução. Qualquer série de movimentos desenvolvidos contínua e regularmente, completando um ciclo harmônico. Para eu não usar... também tem um desdobramento. Quando eles abriam os pergaminhos, eles iam desdobrando e ia aparecendo aquele conhecimento, aquele desenvolvimento, aquela evolução. Então, a palavra até surge daí. Eu coloquei, olha o exemplo que eu coloquei, a evolução da escola de samba na avenida, no sambódromo. Não usei a parte biológica, aquela evolução que já estou cansada do Darwin. Então, eu usei essa, porque vocês sabem muito bem, se a escola avança rápido, se uma ala se desprende da outra, perde ponto, né? Então, a evolução tem que ser perfeita, tem que ser sincrônica, coordenada, né? Então, esse avanço não é um avanço acidental. Ele é todo cronometrado. Eu gosto muito do avanço e da evolução do bando de pássaros. Ou seja, quando vem um bando assim, eles fazem desenho e se encontram de novo. Ninguém vai mais à frente, vai mais atrás, fica tudo bonitinho. Você olha assim, você fica encantada quando eles fecham aquele ciclo, vão e voltam, né? É bonita essa evolução também. Então, tem muito que a gente vê de evolução e de passos coordenados. Eu fui militar, eu sei muito bem o que é uma ordem unida. Não pode ser desunida. Se um der um passo equivocado, já era. Então, você prejudica qualquer coisa para dar aquele passo, ainda que você... para dar aquele passo sincronizado, unido, para evoluir e fechar um ciclo. Agora, humanidade. Peguei lá. Conjunto de características específicas à natureza humana, ou reunião de características que são particulares à natureza humana. Então, ou reunião de todos os seres humanos, também pode ser, e, pasmem, sentimento de bondade, estava lá na definição de humanidade. Benevolência, veja bem, em relação aos semelhantes e de compaixão, piedade aos desfavorecidos. Então, o conceito de humanidade ele nos leva à noção de solidariedade estendida a todas as pessoas. Então, ficou assim lá, exemplo, humano, humanidade, bondoso, altruísta, solidário, desumano,
maldoso, cruel. De fato, a gente é os dois. Não que seja desumano, mas a gente tem uma parte ainda mais animal, que trabalha mecanicamente e que vai lutar pela sobrevivência. Tem uma parte assim, que ela quase caminha sozinha se a gente não começar a fazer um trabalho de controle em cima disso. Tá? E tem uma parte nossa que é humana demais, que faz as coisas como todo mundo faz, como os nossos pais, e não sai muito disso. Mas existe uma parte que é super-humana e que pede para que a gente eleve esse status do ser humano. Então, tudo isso é um trabalho que você tem que fazer sobre si mesmo. É um trabalho que dignifica um homem, é um trabalho que não tem salário. E são todos os horários do dia. Quando você começar a lembrar disso naturalmente. Então, fui tirar um selfie do momento agora para ver, não aqui na Sociedade Teosófica, eu fui pegar assim, eu fui pegar uma janela assim, para tirar uma foto do que como estaria o ideal, progresso, evolução no Brasil, humanidade, porque se eu pegar no mundo talvez mude, né? Então, por exemplo, o ideal não muda, o ideal é meio geralzão, é felicidade. Todo mundo tem o ideal da felicidade. Pergunta para qualquer um, para a criança, para o velho, ainda está correndo atrás da tal felicidade que está na música, que está na poesia, que está no pensamento, até da nossa Lucy, que é a primeira mulher encontrada, para nós Luzia, né? Foi um pensamento que provavelmente ela tinha também. Hoje nós temos só o fóssil dela que foi resgatado e fica no museu lá na Quinta da Boa Vista. Então, esse é um pensamento geral de felicidade, tá? Progresso, coloquei só o Brasil, hein? Por quê? Porque no mundo não tem essa coisa de aposentadoria, não. Não tem. Eu fui no Japão, as pessoas muito idosas trabalhando, tem que trabalhar para adquirir o dinheiro, não tem aposentadoria. Você vai nos Estados Unidos, poucas pessoas que fazem um trabalho que é realmente público, que elas têm um dinheiro seguro e pequeno ainda. Então, quer dizer, tem que trabalhar para sempre. Mas no Brasil, qual é o nosso progresso? O nosso progresso, se você, em ordem, trabalhar todo dia, bater o ponto, recolher o seu salário, você vai angariar uma aposentadoria, e é isso muito que a gente quer no progresso. Eu penso que para a humanidade, o que poderia ser? Pensem vocês. Dá uma dica, o que seria? Que significaria progresso? A maioria acidental pensa assim, nascer, morrer, trabalhar, estudar, quem sabe procriar e morrer. É uma vida assim que não se busca um propósito maior, tá? Penso eu. É óbvio que tem uma fatia pequena que já... Ser feliz, né, no caminho. Ser feliz, que é o ideal. Eu vou acabar com esse feliz, né? Essa felicidade, daqui a pouco vai ver assim. Tá. Aí a evolução. A evolução, eu coloquei essa evolução que a gente pretende tanto, ela é lenta, rotineira, cansativa, pior de tudo, mecânica, condicionada, tediosa, atrapalhando o nosso ideal de felicidade, gente. Tanto que eu fui pegar uma poesia do Tagore chamada O Tédio. É quase que é uma entrevista com o médico, né? A pessoa vai ao médico e fala, eu sofro de uma coisa que assim, meu coração não tem mais alegria, minha cabeça não quer pensar, é uma coisa que me dilacera. E o médico fala, puxa, mas aí não sei se tem cura, talvez um impacto bem grande, algum abalo, chamado de tédio. Ele, graças a Deus, foi mudando de ideia, foi vivendo e foi até os 80. Mas muita gente não chegou tão longe, se entediou demais. Flor Bela Espanca tem também uma poesia chamada Tédio, né? Mas ela se entediou mesmo. Ela não seguiu adiante na sua vida, né? Então, quer dizer, existe entre uma coisa e outra momentos de felicidade, mas existe momentos de tédio. Existe momentos de inspiração e momentos de desolação. Agora, essa felicidade que a gente busca, que é eterna, que fique contínua, ainda que um dia a gente tenha sentido aquele amor, a gente tenha sentido aquela inspiração, a gente quer repetir, ela não repete igual.
então não fica tão perfeito, né? A humanidade se encontra hoje bem fragmentada. E aqui nós temos, na Sociedade Teosófica, nós queremos que haja um núcleo da fraternidade universal, mas a humanidade, ela não se vê no outro. Ela não se vê e quer se separar, como as crianças pedem para o irmãozinho, vai mais para lá, que é meu espaço, tudo mais. Então, a humanidade está fragmentada. Esse foi um selfie que eu tirei, uma fotinho que eu tirei do momento. Agora, vamos ver nós, que temos responsabilidade, que estudamos e que temos que fazer um trabalho sobre nós mais acelerado antes de partir. Então, quer dizer, a gente quer a felicidade e aí vem Jesus e fala, ó, a felicidade não é desse mundo. Acredito que ele estava falando que não é dessa vida odierna, dessa vida cotidiana, que a gente pode conquistar, mas que ela está numa dimensão ainda escondida. E que a gente tem os lampejos, por sorte, que nos dá a continuidade. E aí eu, desde pequena, peguei essa poesia, não sei se vocês vão conseguir ler, que é a poesia do Vicente de Carvalho. Eu fiz meus filhos decorarem e vou fazer meus netos decorarem também, porque é logo tomar uma real, né, da vida. Chama do Velho Tema. Vou ler, eu sei decor. Só a leve esperança disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Aí está o problema da felicidade. A gente não põe aonde a gente está, porque parece que tudo são momentos assim, desprezíveis. Como diz a minha neta, ela quer a hora do aniversário, os outros momentos não tão bons, porque ela está projetando aquela expectativa. Então a gente projeta a felicidade num dado momento e os outros todos a gente despreza. Então acaba a felicidade escapando. Isso é um tema velho, diz ele. E a existência pode ser resumida a uma grande esperança malograda. Oi? Vamos despertar para esse detalhe, não é? Porque a gente não pode perder um corpo físico precioso num momento especial do planeta, procurando uma utopia. Nós precisamos fazer um ideal que a gente persiga, que a gente trabalhe, que a gente atinja. Aqui diz que essa estrada que a gente está caminhando, o que passou, passou, mas por quê? Mas o que passou luzindo, trouxe luz, resplandecerá para sempre. Então, o que você faz que trouxe luz e principalmente trouxe luz para outras pessoas, o que você amou, cuidou, fez serviço, isso sim, você vai levar para a eternidade. E a Clarice Lispector, ela fala, nós devíamos abandonar para sempre a estrada principal e entrar pelo seu verdadeiro caminho, que eram os atalhos estreitos. Então, vamos falar a verdade. A estrada principal é a estrada, ó, toda florida, toda bonita, cheia de ilusões. É a estrada que todos os nossos antepassados já passaram por aí, mas que a gente tem que despertar e procurar atalhos, acelerar. Para isso precisa de acordar, porque você já viu que quando a gente entra numa estrada conhecida, o que acontece? A gente entra e chega e não prestou atenção em nada no caminho. Fica uma coisa tão condicionada. Agora, se você entrar num atalho, e eu já fiz isso uma vez, porque eu sou bióloga, então uma vez eu coloquei o pessoal numa trilha que não tinha caminho nenhum para lugar nenhum. E aí, o pessoal correu. Aí eu falei, meu Deus, aqui não está sem lugar nenhum. Aí, tudo cheio de pedra, cheio de planta assim. O pessoal, que isso? Mas quem é essa pessoa que está nos levando? Aí as pessoas, umas se desesperam,
Outras voltam pelo mesmo caminho para retornar. É interessante de ver o que acontece, entende? Porque a gente está entrando por um caminho que não é o tradicional, o mecânico. Então, foi uma coisa, se vocês encontrarem com essa pessoa, elas vão falar horrores de mim, hein? Aquela mulher é louca. Eu fiz isso por querer, para poder dar um choque adicional. Porque um choque adicional assim, que não é tão dramático, não é? Ele pode fazer a gente dizer, peraí, gente, tem outros caminhos até metabólicos, até cerebrais, né? A Vida Una aqui, ó, aparece nós todos fazendo uma performance, e aí não tem o valor uma pessoa só, tem o grupo. Então, isso é bastante interessante. Então, vou fazer bem rápido alguma coisa que a gente faz bem demorado no curso de introdução ao pensamento de teosofia, que se realiza às 4 horas e que é bom começar todo ano para seguir a sequência, porque nós somos um homem centenário e a gente estuda um por um dos veículos, o físico, o emocional, o mental, o búdico, né? Até chegar ao Atma e toda a mônada, e a gente então faz um estudo bem detalhado. Aqui eu vou passar assim um relâmpago, tá? Só mostrando que se o ideal é uma ideia que está no pensamento, então temos que começar a trabalhar, estudar o pensamento, a mente e o cérebro, né? Helena Blavatsky falou que a teosofia é para aqueles que podem pensar ou que podem ser levados a pensar e não para preguiçosos mentais. Ela não tinha muita paciência com, assim, ela não era branda com o pessoal que costumava chamar o estudante médio de cérebro lento. E ela falava isso, por quê? Porque existe um trabalho mental e nós estamos na 5ª raça e na 5ª subraça, que o trabalho é mental, e nós estamos indo do concreto para o abstrato, então um trabalho exaustivo, a gente lê livros difíceis, por isso que eu quero fazer uma coisa mais simples. Por quê? Quando a Blavatsky estava para morrer, e ela tinha escrito livros e livros, coleções, Isis Sem Véu, um monte de livros, Doutrina Secreta, aí, mas na hora, perto de morrer, ela pegou e falou assim, anota alguma coisa aí. E aí o pessoal interno dela anotou e tem essa coisinha fininha aqui, ó, que ela deixou só o que é básico, para deixar no plano de fundo. Então, isso é bom para a gente, porque a gente já tem alguma coisa que é para deixar no plano de fundo, a gente já sabe, né? E aqui ela fala que a gente tem que trabalhar sobre o cérebro, porque o cérebro é um instrumento da consciência de vigília, e cada quadro mental consciente formado significa mudança e destruição de seus átomos. A atividade intelectual comum segue por caminhos bem traçados, aquele caminho da estrada bem traçado do cérebro, já condicionado, já habitual, então ali não tem nenhum desgaste. Agora, se você vai seguir, vai pegar um atalho, então vai fazer uma força repentina e esses ajustes, eles acabam fazendo destruições de células cerebrais. E aí, como é eletromagnético o funcionamento, pode queimar, não é? Então, a gente tem que fazer essas mudanças passo a passo, com calma, tá? Mas sobre o pensamento, ela está falando sobre o pensamento aqui, e nós hoje vamos fazer um trabalho de destruição de um quadro mental básico de felicidade. Eu não trouxe a poesia de tédio, porque também não quero fazer apologia ao tédio, mas ele existe, gente, tá? E a gente tem que vencer também. Então, pensamento. Agora faz com você esse exercício. O que você pensa todos os dias? Vê aí, escolhe um pensamento. Identifique um pensamento que se repete todos os dias na sua cabeça. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ver se ele está ligado ao ideal de progresso e evolução. Trabalho, está ligado. Vestibular, está ligado. Tomar café, para mim está ligado porque dá uma acordada. Para outros pode dar uma agitada, então não é bom. Agora eu pergunto, esse pensamento que se repete todo dia, ele está identificado com toda a humanidade? Ou ele persiste fragmentado? Ainda está separado, né? Então, vamos combinar. Precisamos fazer aí uma organização
Qual o pensamento que você quer manter, doar e eliminar? Está muito na moda pegar 3 baldes, né? Pegar as roupas que você não quer mais, as que você vai doar e as que você vai ter que jogar no lixo, porque realmente não serve mais, aquelas que a gente ama, que tem que jogar no lixo, porque realmente está destruída, né? Então, aqui a gente tem que fazer esse trabalho com a nossa mente. Então, veja se o seu pensamento, analise os pensamentos que se repetem, selecione os pensamentos que podem ser úteis. Então, aqui, ó, existem pensamentos que chegam alheios à nossa vontade, que carregam uma emoção desagradável. Eu tenho isso, essa aí eu tenho que eliminar. Eu tenho que fazer um controle da minha mente. Quando eu vejo jornal, eu vejo algum assassinato, alguma coisa, assim, aquilo fica batendo, de vez em quando vem o pensamento de novo. Ou quando a gente está na Copa, ou quando a gente está em eleição, ou quando a gente está em algum momento, acontece da gente ficar com um pensamento alheio que nos chega. E isso a gente compartilha, gente. Existe uma internet da humanidade que a gente compartilha. Então, a gente tem que eliminar o que não for nosso, tem que fazer um controle, tá? E os pensamentos que estão a favor do ideal, do progresso, da evolução da vida, nós devemos manter. E a gente estabelece aí uma ordem, forma um centro, porque você já notou que quando você decide uma coisa, o outro decide procurar um emprego, aí fica com preguiça e chove, não vai. Não estou falando que é você, mas estou falando que muita coisa começa a boicotar, e até na nossa cabeça. Parece que tem um grupo de pensamento que quer fazer o que você quer, mas parece que tem outro grupo que fala, deixa para lá, deixa para amanhã, não é? Então, é um trabalho exaustivo. Quebrar um hábito é um trabalho exaustivo, tá? Então, para manter esses que são bons, que têm ordem, também exige uma lembrança. E uma lembrança todo dia, uma mira constante, exige uma energia. E para a gente salvar essa energia, nós vamos ter que eliminar pensamentos deletérios, pensamentos inúteis, ocasionais, que não são nossos, que não ajudam em nada. E até os de tédio. A gente pode viver uma tristeza, pode viver uma perda, com certeza, a gente pode ver isso, mas a gente não pode levar esse bloco com a gente tem que jogar fora, não presta mais esses pensamentos, eles não vão nos mover para lado nenhum. Esses aqui, ó, que estão a favor do nosso ideal, eles vão ficar sempre lá, a gente vai manter ele todo dia. Quais os pensamentos que você poderia doar? Esses são pensamentos de serviço à humanidade. Então, esse serviço de doação a gente faz, as pessoas estão sofrendo hoje e agora, estão pensando em cometer uma insanidade. Você pode muito bem, na hora da sua prece, dedicar um pensamento para essas pessoas. Isso é um pensamento de serviço, ele vai ficar na internet, vai ficar nos pensamentos, e a pessoa pode sentir, de repente, um bálsamo. Ela pode desistir. Agora, quando eu tenho um pensamento assim meio revoltoso, alguém pode receber também, pode ser a gota d'água. Então, esse trabalho sobre o pensamento, ele é um trabalho muito sério, porque a humanidade está toda ligada, não é? Depois de fazermos esse processo de purificação, controle e sensibilização da mente, olha, eu estou fazendo como se fosse assim, um negócio de hoje para amanhã. E é um negócio de décadas. Há décadas que eu pratico Raja Yoga e assim, depois de 10 anos eu consegui observar uma piora grave. Mas eu acho que eu não via nada, né? Porque a gente pensa que a gente é perfeito, então aquilo parece que apareceu. Podemos agora, depois de fazer esse trabalho, então vamos começar a instalar um ideal que se ajuste ao progresso e à evolução da humanidade e que a gente se encaixe, que a gente se mova, que a gente se emocione com essa parte. Não é todo mundo igual, não. Um prefere cuidar das crianças, outro do velhinho, outro prefere doar um pensamento para um gatinho, para um cachorro. Ok, é vida. Depois, olha, eu coloquei isso aqui para a gente lembrar que isso é eletromagnético, que a gente precisa dessa energia. Porque como a gente tem pensamentos inúteis e a gente não joga fora, sabe aquele acumulador que guarda tudo em casa? Porque pode um dia utilizar aquele potinho de plástico. Então, a gente também faz isso com o pensamento. E não dá nem para reciclar alguns pensamentos.
A humanidade não ganha nada com isso, nem a gente. E fica toda abarrotada de potinho, de coisa arada inútil que nunca vamos utilizar. Então, existe um livro chamado Ecologia Mental. Como é que é o nome dele? É de um engenheiro, Murilo Nunes de Azevedo. E foi muito bacana, porque ele mostra a irrigação, mostra como limpar mesmo a mente, como fazer este equilíbrio, não é? E é importante. Então, aqui eu passei rápido, mas vocês venham no curso e também podem ler o livro Autocultura, ler o livro de Yoga, né, que nós temos do Taimni, temos do Roy Mehta, temos muitos. Então, vamos lá. Como que isso acontece, gente? Isso é tão invisível e não dá para observar. Então, eu até coloquei uma partezinha do Sirihan, que ele colocou, que ficou bem inteligível, como isso vai se instalando, tá? Então, ó, no curso da evolução humana, fases sucessivas de consciência surgem como fase de um espectro movente, tá se movendo. E cada fase torna-se ativa e predominante cada vez. Tudo está evoluído em um estado subjetivo a princípio, mas de modo gradual torna-se objetivo ou manifesto. Então a coisa ainda está se movendo, mas não dá para ninguém ver. É como se fosse um arquétipo, como se fosse uma nova tendência se instalando, não é? Então, ou uma coisa que você quer na sua vida, você está tentando instalar esse ideal e no início ele fica evoluído, ele fica subjetivo, mas o objetivo é aquilo que trouxemos sob um controle e exame detalhados, no qual somos capazes de ser conscientemente ativos. Então, a parte objetiva, a gente consegue, a gente vai ter uma coisa de raiva, diferente. Ali eu estou fazendo um trabalho consciente, ok. Agora, a parte subjetiva, ela trabalha assim, invisível, ela não está manifesta. Então, por isso você só vê a parte ruim objetivamente, você está fazendo um trabalho e está surgindo uma coisa que não é o esperado. Então, o subjetivo é aquela consciência dentro de nós que pode ser sentida e certamente influencia o objetivo, mas aguarda uma exteriorização e operação definidas. Então, ainda tem uma série de operações para aparecer isso. Isso acontece, eu observo dentro da astrologia. Você vê que tendências aparecem. Por exemplo, Júpiter agora entrou em Sagitário, então ele está no seu lugar. Então, ele traz benefício para todo mundo, mas traz exagero para todo mundo também, porque ele tem uma autoconfiança louca, né? Então, ele traz isso também. Você vai sentir mais fé, vai sentir mais confiança. Isso acontece. Urano passou 7 anos em Áries, nós estávamos brigando por qualquer coisa. Agora ele entra em Touro, você vai sentir que isso vai, paulatinamente, se expressando, trabalhando em cima aliás, destruindo um pouco da segurança, mudando a tecnologia, tornando mais acelerada ainda, e ideias que ainda não tinham como se manifestar, agora vão se instalar, ideias que cortem o tempo que a gente precisa para fazer as coisas que a gente já acha que é muito demorado. E que é muito mais rápido do que há séculos atrás. Mas se você aperta o botão e aquilo não aparece, você fala, meu Deus, que demora é essa, né? Principalmente no banco. Então, o nível no qual o subjetivo passa por objetivo gradualmente aumenta no curso da evolução até que, finalmente, todos os planos e subplanos se tornam, por assim dizer, o reino do espírito, da vontade ascendente, sob o qual ele é capaz de estabelecer o seu domínio e império. A gente precisa dominar, pelo menos, o nosso corpo, a nossa evolução, o nosso ideal, o nosso progresso. Claro que nós estamos num corpo humanidade, mas, por enquanto, ainda, se não fizermos esse trabalho, nós estamos com acidentes acontecendo. A vida se torna só acidental. Nos elevando acima dos sentidos que conhecemos, é que estamos em condições de perceber o mundo que nos rodeia em toda a sua glória, em toda a sua beleza e com as suas maravilhas. Quem falou foi a Annie Besant. Então, a gente tem que se elevar.
E para se elevar, é bom poesia, gente, é bom arte, é bom música de boa qualidade, não é? E é bom as companhias que a gente anda. E o que a gente estuda, e o que a gente lê, e o que a gente está priorizando. E meditação, aqui aparece um ser meditando, né? Ele dando aquela pausa até no pensamento para poder receber uma inspiração e para receber uns eflúvios do alto. Segundo a doutrina secreta, aí a Blavatsky vai falar o que a gente tem que fazer com a mente, que tem que ficar sempre de plano de fundo. Ela anotou nesse livrinho assim de última hora, poucos dias antes de morrer. Antes, ela pegou os livros, quantos? 6 livros, cosmogênese, antropogênese, mas livros assim que são importantes ler, por quê? Porque a mente vai se esforçando para entender, vai se esforçando e ela vai se elevando. No início parece estranho, mas depois você vai elevando o seu entendimento e as células cerebrais também se exercitando, conseguem ficar mais espertas, mais elevadas. Então, ela fala o que a gente sempre deve manter, ainda que estranho, no fundo sempre do nosso trabalho mental. Primeiro, a unidade fundamental de toda a existência, tá? Ela fala que existe a existência é uma coisa, não é uma reunião de todas as coisas juntas. É uma coisa. Está escrito ali no livro, tá? Então, essa unidade, essa existência una, ou ser absoluto, deve ser a realidade existente em cada forma que existe. E isso é bom por quê? Porque quando você está olhando alguma coisa, você vê uma pessoa fez um crime, você fala, que horror, meu Deus do céu. Ele faz parte da vida una. E nós estamos todos unidos. Então, a gente tem uma parte daquilo também. Sim? Isso é importante. Não consigo nem imaginar, no nosso cérebro não consegue caber um negócio desse, né? Porque a gente consegue ver tudo dividido. A partir do momento que um foi se separando, foi fantástica a criação, a biodiversidade. Eu mesmo, já como bióloga, fiquei encantada com a biodiversidade. Ficava no microscópio olhando drosófila, mosquinha das frutas, vendo se ela tinha um olhinho vermelho, se era feminina, masculina. A coisa mais linda, você olha todos os pássaros, todos os peixes, meu Deus do céu, você pode gastar assim muito tempo com isso. Não é que seja uma distração, mas é que o que eu quero buscar é a gente para a vida una, para o princípio, para voltar para essa unidade da vida, tá? Então, é bonito. Então, também não existe matéria morta. Isso aí é interessante, porque aqui fala que todo o átomo final é vivo. Então, as pedras também são vivas, os átomos, as moléculas. Então, quando eu falo que a gente está fazendo uma purificação da mente, sim, as células, os átomos e as moléculas, elas estão sofrendo uma diferenciação. Elas estão se reorganizando, elas realmente estão se purificando. Então, isso é importante saber, que nada é desprezível. Tudo é vivo. Outra coisa, são só 4. O homem é um microcosmo, olha só o que ela põe. Ele fala que é um microcosmo, mas, em verdade, não existe nem macrocosmo nem microcosmo, mas sim uma existência. O grande e o pequeno só existem como tais quando vistos por uma consciência limitada, a nossa. A nossa consciência está limitada. Ela está uma parte identificada com o corpo, e aí eu olho no espelho e falo, é a Sonja. Falso. Né? É uma coisa impermanente, não é uma coisa da vida una, é um momento, é uma fotografia da hora, tá? Agora, se eu estou identificada com a minha emoção, eu lanço uma emoção, boa ou ruim, eu acho que sou eu também, que aquela emoção é minha, não é? Se eu estou identificada com um pensamento sempre chave meu, eu também me identifico, eu sempre falei isso. Eu não disse? Eu disse. Então, a gente também se identifica com isso. Então, a nossa consciência está condicionada nesses veículos. A gente fazendo esse exercício, a gente vai liberando essa consciência para que ela fique mais una, mais integrada, mais funcional e que possa fluir de cima para baixo, de braço para cima, essa energia. E o quarto e último, isso é para ficar sempre aqui, como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno.
Como é acima, assim é o abaixo. Só existe uma vida e uma lei. E o que atua é o único. Isso aqui é do Hermes Trismegisto. Então, mostrando que a mesma coisa que acontece no átomo ali, quanto mais a gente entra no átomo, mais partículas menores a gente vai achando, mais a gente vai achando, a gente vai achando. E quanto mais a gente vai para o espaço sideral, mais a gente vai achando buracos negros, buracos brancos, sistemas, galáxias, as constelações. A gente, então, dos dois pontos, assim como é embaixo, é em cima. É tipo um holograma. Aqui Guimarães Rosa. Ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver, só o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Guimarães Rosa. Então, não. Vamos fazer o seguinte, vamos dar a César o que é de César. Nós vamos pagar as contas, né, gente? A gente vai para o trabalho, a gente, óbvio, precisa arranjar um emprego, precisa pagar as contas, vamos pagar os impostos. Mas a gente tem que colocar todo dia na nossa vida uma pausa, um ponto para introduzir a eternidade, o espaço infinito e essa tal vida una. Então, quem é que faz isso durante o dia? Ó, uma jovem aqui está fazendo isso todo dia. Um período de meditação, né? Tá vendo? E faça isso diariamente. Então aqui aparece, ó, só o que sobra é um chapéu e uma bota, tá vendo? Porque a gente é uno e eu peguei logo as moléculas de água, água líquida, água sólida, água em vapor, a água que o sol está levando, para mostrar que o que é um. E eu volto aqui porque é lutar ferozmente. Olha só, gente, a gente tem que lutar, parece que a gente tem que lutar com demônios, né? Que são os hábitos, que é a preguiça e que são os condicionamentos de um país, o condicionamento dos planos, a nossa mecanicidade de todo dia. Para a gente acordar e lembrar da eternidade, não, a gente vai lembrar mal e mal da hora do almoço, não é? A gente vai lembrar dessas horas cronológicas que estão no relógio. Então, tem que lutar ferozmente. Não é para lutar ferozmente um com o outro, como a gente tem mania de se fragmentar a humanidade. A humanidade quer sempre se brigar um com o outro. Não, vamos lutar por esse trabalho que a gente está fazendo sobre nós mesmos. Estamos fazendo uma boa olhada na nossa vida. E lembrando sempre de plano de fundo que existe o absoluto, da onde a gente parte e para onde a gente vai voltar. Os objetivos, eu vou lembrar os objetivos da Sociedade Teosófica hoje, porque aqui no Brasil, no ano que vem, nós vamos ter um centenário. No Brasil. Então, faz bastante tempo que isso aqui já está disponível para as pessoas. Foi em 1887 que esses objetivos foram pensados. E até hoje a gente luta por isso. Então, o que a gente tem? Vamos olhar esses objetivos para ver o que a gente já alcançou, né? Porque, puxa, mesmo a Blavatsky, quando ela fundou a Ellie Olcott, ela falou, isso aqui não é para agora, gente. Por quê? Porque ela estava falando daquele negócio do Sirihan. O negócio, você lança no subjetivo, você escreve no objetivo, você funda objetivamente uma instituição para a coisa ir se instalando. Um deles é formar o núcleo da fraternidade universal. Sem distinção de raça. Ainda tem gente que fala raça, nem biologicamente a gente fala mais de raça. Eu falei aqui, a gente está na quinta sub-raça. Essa palavra já saiu, é fase, é período. Tá? Então, isso não existe. Nós somos pessoas de 46 cromossomos, a humanidade. E como assim na estatística dá para ir para um lado e dá para ir para o outro, a gente também tem essa parte elástica. 45 cromossomos sobrevive, 47 cromossomos sobrevive. E vem sobrevivendo cada vez melhor. Por exemplo, um Down, com a síndrome de Down, ele tem uma trissomia do 21, no gene 21, então ele tem 47 cromossomos. Mas hoje ele já vive até a vida madura.
já estuda, já se desenvolve, não é? E tem 47 cromossomos. 45 cromossomos, XE também. Então, quer dizer, o que a gente tem que falar é que nós, humanidade, somos esses seres que têm esses 46 cromossomos e que nós temos um objetivo de sabedoria. É aí que fecha, aí que é uno. Porque, de novo, se a gente entrar na diversidade, se a gente vai valorizar toda essa diversidade, está na moda? É muito difícil. Então, por que não... E se separa. E todo mundo se separa, porque eu sou diferente. Se a gente fizer o que é comum na unidade, que são esses números de cromossomos, que são seres que compartilham a vida, que compartilham o amor, que compartilham um planeta e uma evolução. Então, nesse caso, nós nos unimos e formamos um núcleo. Vem cá, vamos se juntar, gente, porque se a gente destruir esse planeta vai acabar e aí a gente não vai ter onde morar. Ó, isso aí nos une, não é? Agora, não, esse terreno aqui passou minha fronteira, eu vou fazer um muro. Bom, aí não dá, né, gente? É muito incrível isso. Outra coisa aqui que ele fala sem distinção de credo. Olha aqui, a gente tem um credo ali, tem um credo aqui, um credo acolá. Em pouco tempo não vai ter religião mais para nos dividir. Um método importante para a civilidade, para a gente se debruçar sobre uma ética mais evoluída. Mas os credos também separam. Eles separam. Se esse Deus, Alá, o nome que tiver, ele quer todo mundo junto e chama de irmãos, como é que a gente, cada um vai entrar num bloco diferente e dizer que o outro não vai ser salvo e não vai ser salvo? Então, vamos falar a verdade. Esse esquema aí foi bacana até um ponto, mas ele está separando muito. Nós já brigamos, já nos matamos muito por isso. Então, naquela época já fez um núcleo da fraternidade sem distinção de credo. Qualquer um aceito, porque nós temos uma coisa que nos une. Outro, sem distinção de sexo. Gente, nunca... Olha, eu sou bióloga, não tem dois sexos, tá? Eu quero avisar isso, e é importante avisar isso na televisão. Por quê? Porque não é só XX e XY. Tem XXY, tem X0, tem às vezes um X que não funciona, um Y que não funciona, tem N situações. Ah, Sonja, você não acha que é safadeza? Eu sei que não é, amor. Entendeu? Eu sei que não é. Pode existir tudo misturado, a gente mistura as coisas sim. Mas digo que existe um sofrimento embutido nisso também. Por isso aqui ela fala, sem distinção de sexo. É claro que é muito mais prático a gente dizer, porque a mulher é muito prejudicada, porque o homem, porque eu sou feminina, feminista, o outro... Aí fica dois banheiros, para a Constituição ficar bom, não. Mas é muito mais grave esse problema. Ele não é um problema, ele é da natureza. E nós devemos nos evoluir, nos crescer e nos unirmos através da natureza, pela natureza. Nós fazemos parte da natureza, é através da natureza. Então, eu não vou pedir tolerância, eu vou pedir apenas menos ignorância. Isso é ciência, não é? O último livro que eu li eram os 11 sexos. Geneticamente, pensa... Para nós é uma coisa que é mais comum, mas é claro que para as pessoas comuns não é, porque aí parece que é preconceito, mas é mesmo, porque a gente erra muito por ignorância, né? Ignorância não é uma coisa que a gente ainda não sabe. E hoje é muito mais fácil saber, buscar o conhecimento, né? Hoje é muito fácil, então não tem tanta desculpa para isso, tá? Mas, de qualquer maneira, já há 140 e tantos anos já pedia para fazer um núcleo sem distinção de raça, credo, sexo, casta. Casta por quê? Porque existem castas separadas, por exemplo, na Índia, mas aqui também existem castas. Então, você não vai saber de uma pessoa que é muito rica e que não anda nem na primeira classe de um avião, ela não aparece na sua frente. E se ela encontrar com você, ela... não é? Pode ser que ela não tenha a mesma afinidade.
porque vive numa situação de casta muito elevada. E parece que aquela casta muito inferior, ou muito pobre, muito miserável, ela pode ser que se ache que nunca vai poder conseguir subir, que é inferior mesmo. E não é verdade. Nós somos seres humanos. Então, essa distinção de casta, ela é aparente, ela é temporária. Ela não é verdadeira. Por isso, esse núcleo da fraternidade, ele exige uma cooperação de todos os grupos, tá? E também sem distinção de cor, que aí sim, né? Pelo amor de Deus, ainda mais no Brasil, a gente tem essas magníficas cores, não é? Não existe uma cor só. E aqui no Brasil, eu acho, a gente é muito mais tranquilo com isso, porque nós somos misturados. Não tem uma pessoa aqui, geneticamente falando, hein? Geneticamente falando, porque alguém pode se achar por fora muito branco, muito índio, muito... E por dentro não, porque nós já somos países que se misturaram muito. Nós somos misturados, vieram os europeus, aqui tinha índio, vieram os negros, a gente naquele carnaval, a gente já se misturou. Então nós somos muito mais fortes, porque nós temos características de várias vivências diferentes. Os índios já estavam aqui, que bom que a gente se mistura, porque assim a gente já fica forte nesse local, né? O outro vem de lá, traz uma outras contribuições genéticas e adaptativas. Então, isso é bom. Você vê que nos grupos onde não se misturam, querem ficar daquele jeito, é muito mais fácil chegar um vírus mortal, uma bactéria assassina, porque não tem aquele treinamento, não tem aquela mistura que é super importante. Fora que é super bonito. Então, sem distinção de cor, casta, raça, credo. Outra coisa, encorajar o estudo da religião comparada à filosofia e ciência. É o que eu estou encorajando vocês a estudar na ciência, para ver se tem veracidade ou não, ou se é frescura, estuda isso, dá mais uma olhada, vê nas religiões se tem alguma discrepância, se por acaso o princípio único deles e o princípio maior não é o amor. Se encontrar, me avisa. Todas as religiões estão nos princípios que não vão oscilar, que é o amor, é a vontade de um ser superior, de um plano superior, que a gente chama de Deus, ou é a sabedoria. E outra coisa, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Tem muita gente que morre com a latência e não aciona esse botão. Então, a gente tem capacidades a mais. No futuro, nós já vamos conseguir ver outra dimensão aqui, até do astral. Hoje, graças a Deus, eu não estou vendo. Bom, silêncio. Então, vou fazer um exercício rapidinho de silêncio com vocês. Eu vou falar algumas coisas, vocês fechem os olhos e eu vou falar algumas coisas. Depois a gente vai fazer, fica bem sentadinho aí. E eu vou fazer que você sua mente faça uma viagem no próprio planeta Terra. Olha, o planeta Terra, ele é um oceano só, embora a gente divida em 5 oceanos, tá? Aquela água salgada ocupa 2/3, 71% do nosso planeta. Olha, vai olhando de cima. Você vai ver que tem 29% de terra que não é tão firme, que é de solo, vamos dizer assim. Só que ali, nessa parte que não está contemplada pela água salgada, você vai ver que temos desertos imensos, temos geleiras, temos rios imensos, açudes, lagos, lagoas, temos cadeias de montanhas que não podemos habitar. Então, a parte que a gente consegue mesmo construir uma casa e viver é uma parte que muito pequena. Se você pegasse uma folha de um caderno, assim, as últimas 2 linhas vamos pegar, que a gente está ali. A gente está naquele pontinho. Agora, se você vai fora do planeta e você vai olhar o cosmos e você vai olhar as constelações e todos os planetas que existem e toda a imensidão do espaço, voltando, você consegue enxergar o seu tamanho nesse esquema gigante? E a gente aproveita esse tempo para brigar? Então, voltando de toda essa viagem, de toda essa vastidão,
eu digo o que o Carl Sagan falou. Dada a vastidão do espaço e na imensidão do tempo, é uma alegria e para mim é uma felicidade poder compartilhar um planeta e uma época nessa sala com vocês, pessoas que eu amo. Obrigada.